Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez para poder se alimentar da palavra de Deus. Há uma palavra dos céus para você. Você que está conosco online pelo Instagram, permaneça conosco até o final. Já já nós iremos orar, estaremos orando por você, pela sua família, pelos seus entes queridos, pela nossa nação, pelo nosso planeta. Tá? Nesta noite há uma porção de Deus, uma palavra de fortalecimento, de ânimo, uma palavra de salvação, uma palavra de direção de Deus para você. Tá bom? Então fique até o final. Você que está online, manda aí o convite aí para outras pessoas também poderem participar. Você que está em casa reunido com a sua família, pessoas à volta da sua mesa, que o Senhor possa falar ao teu coração. Você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, depois compartilha essa mensagem, manda para um número de pessoas aí para poderem também ouvir e serem edificadas e serem abençoadas. Amém? Hoje eu quero ministrar um texto que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Há uma palavra de Deus tremenda para o seu coração nesses dias. O Senhor quer falar muito com você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Jesus, tendo voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. E enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. No versículo 38 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa incomodar o mestre. Mas fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, e tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Amém, queridos? Que palavra tremenda de algo que aconteceu no tempo que Jesus estava andando sobre a terra. Isso há mais de 2000 anos. Tá? E hoje eu quero falar com você sobre o que fazer quando tudo diz que não há mais solução. O que fazer? O que fazer quando tudo à nossa volta diz que não há mais solução? O que fazer quando alguém até chega para nós e diz: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou. Nós estamos falando aqui de um pai desesperado que vai até Jesus. Um homem desesperado, mas que quando Jesus estava indo no percurso em direção à sua casa, chega alguém da sua casa e diz: olha, trazendo o recado: tua filha morreu, não tem mais jeito, você não precisa mais incomodar Jesus, deixa ele, não precisa mais chamá-lo, não precisa mais clamar a ele. É sobre isso que eu quero falar ao teu coração. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, não sei como é que estão os seus dias, não sei qual dia você vai estar ouvindo essa mensagem. Talvez seja um dia bom, talvez seja um dia ruim, mas talvez você esteja vivendo uma situação a qual você tem se perguntado: o que eu faço diante dessa crise? O que eu faço diante dessa situação a qual eu estou vivendo? Na minha casa, no meu lar, no meu casamento, na minha família. O que eu faço diante de tudo que fala para mim que não tem mais jeito, que não há mais solução? Para você talvez que já tenha pensado de que este mundo não é mais para você. Para você talvez que tenha pensamentos suicidas. Para você que o inimigo tem falado tanto ao teu coração
dizendo que não tem mais jeito para você. Mas hoje eu trago uma palavra de Deus ao seu coração, de que tem jeito sim. Eu trago uma palavra dos céus de esperança para você. E eu quero que você entenda. Fique comigo nessa ministração, tá? Então a Bíblia fala aqui de um homem chamado Jairo. Jairo, ele era o chefe de uma sinagoga, uma autoridade, um homem religioso que cuidava de uma sinagoga. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus desesperado. A Bíblia diz que quando ele chega até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele se ajoelha e ele pede a Jesus, e ele insiste que Jesus vá na casa dele, impor a mão sobre a sua filha, pois ela estava horrivelmente doente, quase à morte. E Jesus sentiu compaixão daquele homem, porque Jesus, ele se preocupa com as vidas. Jesus, ele não é um Deus insensível, ele não é um Deus que se vê alheio às nossas dores, não. Ele se preocupa com o ser humano, ele tem um cuidado especial, ele sente a dor que você sente. E devido à insistência daquele homem, aquele homem de joelho, ali clamando pela misericórdia do Senhor Jesus, Jesus diz: eu vou contigo. E Jesus sai andando com ele. Aparece depois uma mulher que estava enferma, uma mulher que já tinha um problema de enfermidade há 12 anos, e que não ia aos médicos e ninguém resolveu o problema dela. A Bíblia diz que, pelo contrário, só indo de mal a pior. E esta mulher vê Jesus, e ali havia uma grande multidão já, né? E Jairo ali ao lado de Jesus, sabendo que Jesus estava indo em direção à sua casa. Aquela mulher, mesmo debilitada, porque ela sofria de uma hemorragia, né? Ela sangrava muito, e a Bíblia diz que ela, mesmo debilitada, ela toca na orla de Jesus. E o texto fala que na hora que ela toca na orla de Jesus, Jesus sentiu que dele saiu o poder. E Jesus para e pergunta: quem lhe tocou? Um dos discípulos disse: Senhor, há uma multidão que lhe comprime aqui, e o Senhor lhe pergunta quem lhe tocou? E Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher, temendo e tremendo, se aproxima de Jesus e diz: foi eu. E Jesus disse: filha, não tenha medo, a tua fé te salvou. E ela foi curada, ela foi sarada. E as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas. Jairo provavelmente também ficou muito maravilhado. Jairo estava ali ao lado de Jesus. Ele estava indo com Jesus em direção à sua casa. Aquele momento que Jairo viu, aquilo deve ter enchido mais ainda o coração de Jairo de fé. Deve ter alimentado mais ainda a fé de Jairo. E Jesus sai ali andando com Jairo, mas a Bíblia diz que alguém da casa de Jairo, provavelmente o empregado, chega ali e fala para Jairo e diz: Jairo, você não precisa mais levar Jesus. Olha, você não precisa mais incomodá-lo, porque a tua filha, ela acabou de morrer. Não precisa mais ir com Jesus. Vamos sozinho. Você precisa agora só sepultar a sua filha. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Em outras palavras, aquele funcionário da casa de Jairo estava dizendo o seguinte: olha, nem Jesus vai resolver mais. Não tem mais jeito. Esquece ele. Esquece o socorro dele. Eu sei que ele já estava indo com você, mas deixa ele resolver outras coisas. Não precisa mais chamar Jesus. Você agora precisa sepultar a sua filha, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o texto fala algo maravilhoso. O texto fala algo também tremendo, porque a Bíblia diz que quando esse homem chega, e quando ele agora fala para Jairo, que não era para ele incomodar mais o mestre, a Bíblia diz no versículo 36: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Ah, querido, às vezes nós fazemos tanto caso de tudo que nós ouvimos. Nós damos tanta atenção às más notícias que surgem e que chegam até nós. Pessoas que chegam falando, nós ligamos o noticiário, nós vemos pessoas brigando, há tantas notícias ruins, pessimistas, de confusão, de conflito, de tantas coisas. Nós damos mais casos a isso às vezes do que a própria palavra de Deus. Nós precisamos aprender
quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos dar a devida atenção. E o interessante é que Jesus, o texto fala muito bem sobre isso. O versículo 35, eu vou repetir, diz: então, enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga disse: tua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar mais o mestre. No versículo 36 diz: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus não fez caso, ou seja, ele não deu atenção, ele nem ligou para aquilo. Porque Jesus, ele tem todo o poder. Não importa o que as pessoas dizem. Para Jesus não importa nem como está todo o cenário. Ainda que o cenário seja de caos, de morte, de pânico, de pandemia, de desespero, de crise na economia, de falência, ainda que o cenário ele seja totalmente contrário. Jesus não faz caso disso, porque para ele isso não é um empecilho. Glória a Deus. Isso não é empecilho. Nós estamos falando de um Deus que ressuscitou um homem que era amigo dele, chamado Lázaro, que a Bíblia diz que já tinha 4 dias que ele já estava sepultado e que o seu corpo já cheirava mal. Nós estamos falando de um Deus chamado Jesus, que quando chega no túmulo de um homem que já estava há 4 dias sepultado em estado de putrefação, Jesus não viu aquilo como algo impossível. Ele só deu uma ordem: tirem a pedra do túmulo. Aleluia. E ele deu uma palavra de ordem dizendo: Lázaro, vem para fora. Jesus deu uma palavra de ordem chamando um defunto, um morto, que há 4 dias já estava ali podre. Jesus chamou ele à vida. E a Bíblia diz que Lázaro saiu vivo, sem cheiro nenhum de putrefação mais. Porque Jesus, ele é todo-poderoso. Glória a Deus. Ele é um Deus grande, ele é um Deus soberano. Por isso que quando as pessoas chegam ali e começam a falar: olha, a filha de Jairo morreu, Jesus nem fez caso, Jesus nem deu atenção àquilo. Mas Jesus percebe o quanto Jairo ficou abalado com aquela resposta, com aquela notícia. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis. O dia que eu estou gravando essa ministração é dias de quarentena, dias de pandemia. Eu sei que tem muitas pessoas desesperadas. Há inúmeros profissionais, psicólogos fazendo tratamento com pessoas, ajudando, o que é bom também diante desse cenário. Há muitas pessoas que estão sem conseguir dormir. Há muitos empresários desesperados, preocupados com a economia, o que vai fazer agora daqui para frente, como vai pagar suas dívidas, como é que vai tocar o seu negócio. Há pessoas muito mais desesperadas também, preocupadas com seus entes queridos, porque sabemos que é uma pandemia que tem dizimado, que tem matado milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo. Eu sei que o cenário é como esse de Jairo, é de morte. O cenário não é favorável, não é bom. Mas eu quero falar para você que Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. E naquele momento que Jesus percebe o quanto Jairo ficou aflito, o quanto Jairo ficou abatido, Jesus fala para Jairo aqui no versículo 36, a parte B: não tenha medo, tão somente creia. Essa também é uma palavra de Deus para você hoje. Não tenha medo, tão somente creia. Amém. Querido, vou repetir para você: não tenha medo, tão somente creia. Amém? Esta é a palavra de Deus para você hoje. Eu não sei que dia nem como você está hoje, mas a palavra, que você permita que essa palavra entre no seu coração. Não tenha medo e tão somente creia. E a Bíblia diz que Jesus sai dali e Jesus vai continuando com Lázaro, e ele chega na casa de Lázaro. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Lázaro, no versículo 38, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço de gente chorando e lamentando em alta voz. Olha, quando o cenário é de caos, o que nós vemos é isso. São pessoas nessa mesma situação,
São pessoas que estavam ali em um grande alvoroço, gente chorando e lamentando em alta voz. Temos vivido um cenário assim. Mas talvez você esteja assim por dentro, vivendo um grande alvoroço lá dentro. Talvez você esteja assim, mesmo sem as pessoas verem. Você tem gritado, chorado, lamentado por dentro. Sua alma está rasgada. Talvez as noites sejam noites tardias, que parece que não tem fim. Com muitas angústias, tentando dormir e sem conseguir. Mas esta é uma palavra de Deus para você. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou, ele disse: porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. De fato, para todas as pessoas que estavam ali, aquela menina estava morta. Ela já tinha ido a óbito. Ela já havia falecido. Mas quando Jesus ele chega no lugar, o que para muitos parece que a morte já tomou, Jesus, quando ele chega, para ele não é o fim. Por isso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz assim, que para Deus nada é impossível. Algumas coisas são impossíveis para mim, para você, para nós, mas para Deus nada é impossível. Então o que fazer quando tudo diz que não há mais solução? Não ter medo e crer somente. Amém, querido? E a Bíblia diz que Jesus manda todo mundo sair da casa. Permite só os pais e alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, ficarem ali com ele. E a Bíblia diz que Jesus chega para a criança morta e chama ela assim, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Amém? E a Bíblia diz que imediatamente a menina começou a andar e Jesus deixou todos atônitos. Que palavra poderosa, amém, querido, para o teu coração. Que palavra de Deus tremenda para você. Esse Jesus, ele está vivo. Esse Jesus, ele veio para você. Ele veio para liberar perdão para você. Esse Jesus, ele veio para trazer restauração para o teu coração. Ele veio para perdoar os teus pecados, para trazer salvação para você e para a sua família. Esse Jesus, ele quer cuidar de você. Ele sabe como você está. Ele conhece o momento a qual nós estamos vivendo. E ele é aquele que chega quando tudo diz que não há mais solução. Ele chega com o seu poder dizendo: eu posso todas as coisas. Tão somente creia e não temas. Amém? Esta é a palavra de Deus para você hoje. Esta é a porção de Deus para você hoje. O que fazer quando tudo diz que não há mais solução? Não temer e crer. Tão somente crer. Então alimente a sua fé. Muito cuidado com o que você tem alimentado a sua vida. Muito cuidado. Os medos, os pavores, a revolta, pensamentos suicidas, pensamentos em desistir daquilo que Deus já falou para você, já prometeu para você. Muito cuidado com que pessoas têm chegado para você e têm falado: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Assim como o funcionário da casa de Jairo chegou lá. Nada, nenhuma má notícia abala Jesus, porque para ele nada é impossível. Então, querido, o que fazer quando tudo diz que não há mais solução? Não tenha medo, então somente creia. Amém? Que você que está ouvindo esta palavra, você possa crer em Jesus, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você pode entregar hoje ainda. Você pode fazer uma oração aí onde você está, talvez no seu carro, no seu quarto, talvez você esteja deitado em uma cama, sentado em algum lugar, ouvindo essa palavra. Talvez alguém compartilhou e enviou para você. Então, aí agora, pede ao Senhor Jesus perdão de todos os seus pecados
e diga a Ele que você quer entregar a sua vida a Ele. Peça a Ele para lhe guiar. E eu tenho certeza que esta oração, se for sincera, ela mudará toda a história da sua vida. Faça isso. E ou você também que está talvez afastado, volte para a casa do Pai. Volte para a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar agora. Nós estamos aqui orando pela nossa nação. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus entes queridos agora. Nós vamos juntamente fazer uma oração agora, orando pelo nosso país. Amém, querido? Amém. Eu quero fazer uma oração abençoando o nosso Brasil, o nosso país. Eu quero fazer uma oração abençoando o nosso planeta. Eu quero abençoar cada profissional de saúde. Eu quero abençoar cada pessoa que está sofrendo com enfermidades, pessoas que estejam em desespero. Eu quero orar por você. Amém, Jesus. Amém? Amém. Vamos orar comigo. Nós estamos numa campanha de oração, de cultos diariamente. Aleluia. Enquanto durar esses dias de pandemia, de quarentena, todos os dias às 20 horas nós estamos reunidos para clamar, para orar e para alimentar nossa fé com aquilo que vem do céu. Amém? Ore juntamente comigo nesta noite, nesse dia. Senhor Jesus, Amém, Senhor. nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, cada um dos nossos familiares. Glória a Deus. Cada um dos nossos entes queridos. Amém, Deus amado. Muitos pais estão sendo apresentados em orações. Amém, As Senhor. mães, os filhos, os tios, os primos, os irmãos. Amém, Tantos Senhor. entes queridos, Senhor Deus, Aleluia. espalhados por esse Brasil, por este mundo. Nós pedimos ao Amém, Senhor que o Deus. Senhor tenha misericórdia deles. Pedimos ao Senhor que venha trazendo cura sobre aqueles que estão enfermos. Sobre aqueles, Pai, que estão vivendo dias de pânicos, de Amém, pavor, Senhor. com medo de tantas coisas. Pedimos ao Senhor e intercedemos por aqueles que não sabem mais o que fazer. Nós pedimos ao Senhor que visite eles agora, Pai, e que traga cura, que traga Amém, solução, Deus. direção, destino, renovo. Amém. Que a Tua bênção visite cada um deles, Pai. Eu quero orar por cada um desses que estão juntamente comigo fazendo da Amém, minha Senhor. oração. Suas famílias, Pai. Alguém que está ouvindo essa mensagem, eu quero abençoar esta vida. Oh, Deus. Eu quero abençoar os que vão entregar suas vidas a Jesus, os que Amém. estarão voltando ao Em nome Senhor. de Jesus, ó Pai. Queremos interceder, Pai, para que o Senhor repreenda essa pandemia do nosso país. Em nome de Jesus. Que o coronavírus seja repreendido agora, Pai, do nosso país.